passado, presente e futuro. A melhor forma de vislumbrar um futuro é ter no passado uma tradição forte. Fazer do presente algo repleto de convicção, ideais e aberto para novidades, inclusão e diversidade. Você está pronto? A informação está à disposição. Você sabe o que pode fazer com ela? Este som era moderno há 10 anos e agora é considerado ultrapassado. As pessoas vão interagir olho no olho ou somente o digital? Quem fará a diferença? São tantas perguntas, tantos pensamentos. Então preparem-se para o conhecimento, para que você seja o transformador de uma sociedade. Seja, esteja, aprenda e multiplique. Que tal começar por uma programação intensa? Nova Lei Geral de Proteção de Dados, colorismo, identidades raciais e racismo no Brasil, Alumni Talks, direito e inovação, reconhecimento da homotransfobia, depoimento especial, uma nova forma de olhar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, legal design, como melhorar a experiência das pessoas com as informações jurídicas e muito mais. Nossos tradicionais competição de arbitragem, júri simulado, caso Boate Kiss, Cine Direito, encontro jurídico-científico, grupo de estudos, tarde de autógrafos com os docentes da Direito São Bernardo. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Semana Ju 2019. Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Nossa terceira noite de programação. Eu agradeço mais uma vez o senhor diretor, a presença de todos os professores que cá estão, vamos citá-los nominalmente, porque senão depois, como disse o Rodrigo, a gente toma bronca, né? A senhora Adriana Preti, Alberto Yoshida, Ana Paula da Fonseca, Carmela Delísola, Eliana Borges Cardoso, o senhor Erotilde, minha companheira lá de comissão de eventos, Estevam Lorré Pousada, Gilberto Maestro, Gisele Salgado, Jamil, Marcelo Coque, Maria Elisa, Renata Posse, Roberto Bahia, Roberto Arcanjo, nosso diretor Rodrigo, eu mesmo, Thaís, nossa coordenadora. Coordenadora de graduação está com prestígio, né? E Valéria Cristina Furlan. Bom, eu vou anunciar aqui a palestrante de hoje. É até difícil falar basicamente sobre, eu acho que é mais do que uma palestra, é quase que uma experiência, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que se trata. A gente discutia na sala dos professores, mas, né, quietinho, o que é isso? O que é isso? Assim, é efetivamente um negócio muito diferente, muito bacana, ao mesmo tempo muito simples, e que vai ser revelador para muitos de vocês. Talvez abra um caminho aí para que vocês possam
praticar o direito deste modo com que nós vamos ver hoje. Então, eu vou chamar aqui a doutora Ana Paula Ulandowski-Holtz. A doutora Ana Paula, ela é advogada especializada em design centrado no usuário, o famoso UX, né? Ela é pós-graduada em Design de Interação pela UP de Curitiba, Direito de Economia e Direito de Empresa pela GV, Direito Contratual pela PUC. Tem vivência em jurídicos de empresas multinacionais, principalmente na área de contratos, gestão de risco e compliance. É consultora em Legal Design, professora do curso de Visual Law na Future Law, na pós-graduação em Marketing Jurídico do ISAI-FGV e Compliance centrado no usuário na pós-graduação do CBC, Comitê Brasileiro de Compliance. É bastante coisa, né? Efetivamente. Então, vamos lá. Eu não vou nem compor aqui sofá nem nada. Eu vou descer para assistir. E depois a gente compõe, tá bom? Obrigado. Uau! Que alegria estar aqui numa semana tão diversa em termos de programação para uma faculdade de Direito. Eu fiquei surpresa com tudo que vocês viveram esses dias e estão vivendo. E é uma alegria muito grande poder fazer parte disso. Com um nome meio metido à besta, que é Legal Design, a gente não achou um nome melhor ainda, né, professor? A gente estava conversando até agora há pouco, mas é assim que chamam o animal, então é assim que a gente vai continuar chamando, mas, de repente, a gente rebatiza. Professor Rui, muito obrigada. Ele fez a apresentação formal. Tem bastante coisa, porque, né, eu já rodei um pouco, né? Então, eu me formei em 94, na PUC Paraná. E eu queria dizer para vocês que o que me deixou muito feliz na diversidade das conversas que vocês tiveram nesses dias é ver que a graduação está mudando e que os alunos, os estudantes de Direito têm oportunidade de enxergar e de conversar com outras áreas do conhecimento, com outras disciplinas e entender como, de fato, tudo está conectado. Quando eu fiz faculdade, a gente ficava muito só no direito material, que é super importante, e não se vendam só para disrupção, continuem estudando direito material, porque é ele sim que é a base de tudo, é importante, né? A gente está aberto para a inovação, para a tecnologia e tudo mais, mas o direito constitucional, o direito civil, o processo civil são os mesmos, aplicados ao meio digital, à diversidade, ao design. E, no meu caminho, eu fui descobrindo que eu gostava de muitas outras coisas, e eu tinha problemas na faculdade de Direito, porque eu não era aquela advogada padrão, meu sonho não era ser nem juíza, nem promotora, nem fazer concurso, eu não tinha sonho de ter escritório. Eu gostava do direito, mas tinha muitas outras coisas que eu também gostava. E aí eu acabei fazendo uma carreira em empresa, sempre trabalhei em jurídico de empresa, que é onde eu podia conviver com gente que não era do direito, porque eu não gostava de conviver só com pessoas do direito. Depois de um bom tempo, eu cansei do direito, definitivamente, me revoltei. Parei de pagar o OAB, disse que aquela vida não era mais para mim, tive filho, achei que ser mãe era a melhor coisa do mundo. O meu marido continuou pagando a minha OAB, porque ele disse que se alguém precisasse pôr dinheiro em casa de novo, aquilo ia fazer falta. E eu fui estudar design. E aí descobri o design centrado no usuário, no ser humano. Descobri que isso já é aplicado no direito há um bom tempo. E fiz as pazes com o direito. Então, essa é uma história de briga com a carreira. E por quê? Porque eu era encantada também com publicidade, com comunicação, com marketing. E, hoje em dia, eu vejo muita conversa entre essas disciplinas todas. E vocês terem oportunidade de se abrirem e entenderem todas essas áreas, e, lógico, também a tecnologia, é muito legal. Muito. E ter uma faculdade aberta para isso também, que recebe pessoas e fazem essa curadoria que eles fizeram esses dias, né? Porque ou coisa difícil da gente saber hoje em dia, o que a gente consome, né? É tanto vídeo, é tanta post, é tanta coisa que você já não sabe mais o que tem qualidade e o que é só marketing.
Então, essa curadoria também é muito importante. Enfim, eu quero começar, eu vou trazer muito exemplo concreto, porque precisa mostrar, para vocês entenderem do que eu estou falando. O mínimo de teoria, porque um pouquinho precisa. Eu espero que vocês saiam daqui querendo pôr a mão na massa e fazer design, porque design se aprende fazendo. E me interrompam, perguntem, contem experiências, porque eu tenho certeza que vocês já fazem algumas coisas sem saber que tem esse nome aqui. Enfim, é por aí que a gente vai conduzir. Eu quero começar mostrando para vocês, eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo do Reclame Aqui, é um tradutor de juridiquês. Já ouviram falar nisso? O Reclame Aqui, de tanto ver os problemas que tinham, ele resolveu lançar um aplicativo. E eu baixei, você joga uma palavra que você não entenda, que a pessoa não entenda, e ele imediatamente dá a tradução do juridiquês. Tem um filminho aqui para a gente soltar. Você já se deu mal por ter assinado o contrato sem entender nada do que está escrito? Normal. Afinal, contratos são escritos numa linguinha muito difícil chamada juridiquês. E ninguém mesmo, compreende o juridiquês. Dá uma olhada. Posso pegar essa bolsa aqui sem alienação fiduciária? Como que é? Posso pegar a Frida incomodato? Oi. Oi, tudo bem? Como é que vai? Vocês pegariam na minha gleba? Você põe ou não põe a mão no fogo pelo excelso pretório que tá rolando? Ou foi um comodato ou uma alienação fiduciária. Verdade ou mentira? Não entendi nada. Como vocês puderam ver, o juridiquês ele é treta. Então, para evitar você cair em rascadas, o Reclame Aqui está lançando um aplicativo que vai mudar a sua vida. Ele é o tradutor de contratos. Ele traduz o juridiquês para o nosso português. Dá para usar o aplicativo de várias maneiras. Você pode digitar um trecho do contrato específico, você pode bater uma foto do contrato, você pode enviar arquivo. Mas o tradutor de contratos está aprendendo permanentemente. Então, se você digitar um trecho específico de algum contrato e ele não aparecer, não tem problema. Manda para o nosso e-mail aqui do Reclame Aqui e vocês podem ver esse aplicativo com exclusividade. Basta entrar no seu e-mail, baixar essa grande revolução chamada tradutor de contratos. Vou te dar minha gleba, hein? Eu baixei, eu vivo brincando com ele e colocando algumas coisas. Às vezes ele sabe o que quer, às vezes não sabe. Mas é por aí que a coisa está indo. Bom, nessa esteira, esse ano teve um Global Legal Hackathon, em março, que é uma competição mundial, onde designers, programadores e advogados montam equipes para fazer soluções de Lotex, Legaltex, tecnologia, para ajudar as pessoas. Esse foi o vencedor mundial, é um projeto da Alemanha, e ele é um passinho à frente do tradutor de juridiquês. O que ele faz? Ele lê trechos de documentos judiciais, jurídicos, e fala para o usuário o que a pessoa deve fazer. Então, por exemplo, pensa lá, um civil que não estudou direito, está em casa, recebe uma intimação para comparecer como testemunha. A pessoa se apavora, né? Se apavora, ela não sabe que penalidade ela tem, por que ela tem que ir, o que acontece, qual que é a primeira reação das pessoas? Vou levar o papel num advogado. Tem um primo advogado? Tem um parente que estuda direito? Vou te mandar uma foto, me fala o que eu tenho que fazer com esse negócio aqui. O que eles fizeram na Alemanha? Você tira uma foto, escaneia o documento e ele diz, você precisa comparecer no caso, no Tribunal do Trabalho, tal dia, tal hora, por causa disso, isso e aquilo. O que é isso? É autonomia para o cidadão. Então, o cidadão ele não depende mais do advogado para dizer para ele o que está escrito lá. É isso que as pessoas estão querendo. Não só no Brasil, não só na Alemanha. Né? O juridiquês não é um problema só no Brasil. Vocês viram essa campanha que teve esse ano, no Dia da Mentira? O Nubank fez. Né? Desafiou os outros bancos
e disse, ó, nossos contratos não tem letra miúda e não tem asterisco. Fora asterisco. Ah, o seu banco tem isso? Tira uma foto e mostra para a gente. Aliás, o Nubank é case em várias coisas, né? Porque eles simplificaram a vida das pessoas demais. Esse é um outro projeto, esse foi um dos vencedores do Legal Hackathon brasileiro. Tá? É o Dr. Rui. O Dr. Rui faz o que nenhum advogado quer fazer. Entra com um pedido no JEC para causas de menos de 20 salários mínimos. Né? Menos de 20 salários mínimos, a pessoa não precisa de advogado. Só que todo mundo tem um primo, um cunhado, um amigo, que pede uma ajudinha para a gente resolver isso para ele. E é muito chato, tanto para a pessoa que fica sem saber como se defender sozinha, quanto para o advogado que, puxa vida, vou defender uma causa de menos de 20 salários mínimos. Então, o que eles fizeram? Fizeram um aplicativo que, robozinho ali, você vai contando para ele. Ah, bateram no meu carro, na garagem do meu carro. Já fez orçamento? Sim. Quanto? Tem mais de um orçamento? Sim. O que mais que aconteceu? E ele vai montando a petição do lado. Quanto custa? R$ 39,90. Manda para o JEC e segue o baile. Algum advogado vai ficar triste de perder uma causa dessa? Não. Isso é uma ajuda para o cidadão que precisa ir lá, preencher um formulário, entender como é que funciona. Esse foi finalista também em Nova York, tem fase de testes agora. E aí o Google, né? Meu pai tem 75 anos, é advogado, raiz. Minha mãe também. Eles odeiam o Google. Aí eu digo, vem cá, vocês quando vão no médico, vocês não dão uma olhadinha no Google antes? Por que o cliente de vocês, quando vai falar com vocês, não pode olhar o Google também? É o que a gente tem. Né? Ó o meu aí, ó. Tá o Cartola do meu filho, que ele não sai do Cartola. Que mais? Netflix. E ele já sabe o que a gente gosta. Quando eu entro no Google, ele já me dá as principais coisas, para eu nem precisar digitar o que eu estou procurando. Por que isso? Porque ele tem usabilidade. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha? É meio feia, mas é. Usabilidade é a característica de um produto ser usável, fácil para aquele usuário para quem ele foi construído. Né? Então, essa é a definição da norma, da ISO. Tá? Tive que trazer um pouquinho de teoria aqui, afinal de contas, comecemos pelo princípio. Então, usabilidade é quando a pessoa consegue fazer alguma coisa com aquele equipamento que foi feito para ela. Né? Caixa eletrônico de banco, o nosso celular. Quantas coisas têm usabilidade ou não têm usabilidade? Aqui é um exemplo de usabilidade. Sachê de ketchup. Alguém consegue abrir sem se sujar? Eu dou um prêmio, hein? Eu já distribuí numa palestra uma vez para o pessoal. O que acontece? Gambiarra. Você chega na lanchonete, o cara já te traz o sachê e a tesourinha junto. Porque o designer faz a embalagem linda, mas não é capaz de fazer um negócio de abertura que consiga abrir. Um outro exemplo de usabilidade. Usabilidade é aquilo que o usuário quer fazer. Olha, ele quer andar por aquele caminho ali. Não interessa se a estrada, se o caminho foi pavimentado. Usabilidade é o que o usuário escolhe fazer e como ele resolve a vida dele. Essas empresas todas, que têm produtos de sucesso hoje em dia, todo mundo usa alguma coisa deles. Por que eles têm tanto sucesso? Porque eles facilitaram a vida da gente. Ouvir música no Spotify, você já ouve a música que você gosta. Ele já sabe o que você gosta. O Uber, o que o Uber fez? O Uber descobriu que as pessoas precisavam ir de um lugar para o outro e que outras pessoas estavam dispostas a dirigir o seu próprio carro para levar essas pessoas. E a gente, hoje em dia, tem tecnologia para isso. Essa é a grande diferença da nossa sociedade contemporânea. A gente tem tecnologia para conectar as pessoas.
O Nubank. Quem aqui tem Nubank? É outra vida, né? É outra vida. Então, todas essas empresas têm a mesma base. Elas foram criadas para atender o usuário. E esse é o Jeff Bezos da Amazon, que trata o usuário como rei. Né? Quando a Amazon começou, as pessoas diziam: você vai deixar falarem mal dos produtos no site? Você vai deixar o cara chegar lá e criticar o produto e falar mal e dar meia estrela? Ele falou: vou. Porque eu quero que o meu site tenha credibilidade, porque eu quero que as pessoas voltem, porque elas podem comparar as coisas. E o site da Amazon não é o mais lindo em termos de design. Eu acho ele bem feinho, por sinal. Bagunçado. Tem gente que odeia. Tem gente que ama. Mas, para quem ama a Amazon e para quem compra muito lá, ele é feito daquele jeito. Então, tudo que tem ali dentro, a forma como ele está construído, é porque funciona assim para o usuário. E funcionar para o usuário não é necessariamente ser lindo. É simplesmente funcionar. Né? E o que é essa experiência do usuário? Nós, como usuários que temos essa experiência. Né? Como que a gente olha? A gente avalia tudo o que acontece com a pessoa no momento que ela está utilizando alguma coisa. Todas essas reações importam. E no direito, a gente também precisa prestar atenção nessas reações. E aí, se a gente levasse isso para o direito? Se todos esses conceitos que já fazem sucesso em outras áreas, né, as fintechs que revolucionaram e tudo mais, por que não levar isso para o direito? Alguém levou. Essa é a nave-mãe. Legal Design Lab da Universidade de Stanford, onde eles trabalham o design centrado no ser humano para a comunidade. Eles desenvolvem projetos muito para aproximar o cidadão do direito. Acesso à justiça. Eles têm algumas grandes áreas. Informação mais clara na internet, acesso à justiça, são duas dessas áreas que eles têm para o cidadão. E é assim que eles explicam direito. Ó. Né? Inovação nos serviços jurídicos. Siga a comunidade, crie soluções, experimente. Ó o desenho aqui. Gente, advogado, a maioria desenha mal. Vamos combinar, né? Quando eu falei para minha filha que eu ia estudar design, ela riu, né? Adolescente, né? Ela me tirou o maior sarro. Ela falou: você está louca, né? Você não desenha nem boneco de palito? Eu falei: pois é, meu amor, mas com meus bonequinhos de palito eu vou melhorar a vida de algumas pessoas. E, de fato, é assim. Eles não têm a menor pretensão de fazer um site de design bonito. Eles fazem um site que seja funcional e eles mostram para todo mundo que tem que ser compreensível. Ó. Todo mundo entende. Né? O sistema, experiência do humano, flechinha para cá, bonequinho para lá. Pronto, é isso que a gente precisa como advogado. E por que a gente, advogado, precisa se apropriar disso? Porque somos nós os operadores do direito. Somos nós os operadores do acesso à justiça. Não são os designers, não são os jornalistas. Somos nós que vamos traduzir e fazer essa ponte. Se depois a gente quiser passar isso para um designer, deixar lindo, rodar, virar filme, holográfico, está ótimo. Mas assim, já começa a ficar inteligível. E quem que é o nosso usuário? Você sabe a diferença entre cliente e usuário? A faculdade de Direito ensinam para a gente, normalmente, que a gente tem cliente. Né? Tem o cliente, tem o juiz, tem o promotor, tem o delegado, tem a testemunha. Todas essas pessoas podem também ser nossos usuários, na medida que a gente está prestando informações e serviços para eles. Por exemplo, quando a gente faz um contrato, estava conversando, né, Rui? O contrato devia ser o manual de instrução da operação. Por quê? Porque chegam as pessoas felizes. As pessoas que fazem um contrato, até casamento, né? Casamento é contrato também. As pessoas chegam felizes para fazer aquele contrato. Sociedade, compra e venda. Por que é que, na hora que entra o advogado,
baixa uma nuvem negra na sala. Eu trabalhei em empresa, né, a vida toda. Gente, o povo corria de mim. Porque eu ia pôr água na operação, porque eu ia apontar o problema, porque a hora que eu sentasse com o cliente ia tudo por água abaixo. E aí eu comecei um movimento de dizer, não, espera aí, não é assim que tem que ser. Eu não estou aqui para inviabilizar a operação de vocês, até porque se vocês não venderem, eu vou para a rua, porque a empresa fecha. Então, a gente tem que vender junto. E eu trabalhei em multinacional japonesa há 8 anos. Alguém já trabalhou em empresa japonesa aqui? É diferente, né? Não é nem bom nem ruim, é diferente. Eram 16 diretores expatriados. Eu morava aqui em São Paulo. Vinham do Japão, não sabiam nada do Brasil. E aí eles tinham um jeito deles de fazer negócio também. E levar advogado não era uma coisa que eles estavam muito afim. E eu era meio novinha na época, aí eu falei assim, vem cá, e se você disser que eu sou tua estagiária do comercial? Eu juro por Deus que eu fico sentadinha e não abro a minha boca, eu só vou ouvir, eles nem vão saber que eu sou advogada. Porque eu precisava entender a operação como é que era. Eles iam jogar golfe com o cliente, eles iam beber com o cliente, eles iam não sei aonde com o cliente, eles fechavam o cliente em reunião, e aí, quando a coisa estava 1 ano rolando, já tinham assinado NDA, já tinham assinado termo de não sei o quê, eles chegavam com uma super operação para eu dar o pode, para eu dar o ok. Eu falava, gente, dá para me envolver desde o início? E aí eu precisei vestir a sandália da humildade, né? Calçar a sandália da humildade, sair da minha posição de advogada, uau, que eu me achava na época, e sentar junto e viabilizar a operação deles. Então, eu apanhei muito no início da minha carreira. Porque eu chegava com um parecer de 30 páginas para o CEO, ele olhava para a minha cara e dizia assim, o que eu faço com esse negócio? Eu falei, não, olha que lindo, daquele super escritório, está falando que a gente pode, não pode. Não estou entendendo nada, você tem que trazer um dicionário para eu ler esse parecer aqui. Volta lá e faz um sumário. Então, tudo eu fazia. Sumário, gráfico, desenhava, até que eu consegui um grupo de advogados para trabalhar nos escritórios que pensavam também parecido e já me mandava a bola um pouquinho arredondada. A gente desenvolveu alguns métodos e tudo mais. Mas nós, advogados, temos muitos usuários, né? Não só um. O usuário do contrato, quando você faz o contrato, é um. O usuário do contrato, se você for discutir o contrato em juízo, é outro. E você não vai ser louco de fazer um contrato só com história em quadrinhos para depois discutir em juízo. Você não pode abrir mão do texto legal. Eu vou mostrar alguns exemplos bem bacanas, coloridos e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil, a gente tem algumas regras, mas a gente sempre pode facilitar a vida das pessoas e trabalhar com 2 formas diferentes ou mais. Afinal de contas, a legislação não diz em lugar nenhum que a gente não pode desenhar, botar infográfico, gravar vídeo. Lugar nenhum está proibido. Bom, e o que tudo isso tem a ver com design, então? Design não é só o que é bonito. Design é o que funciona. E para o direito funcionar, a gente precisa entender quem são essas pessoas e para quem que a gente cria. E por isso que o processo de design está sendo tão utilizado em tantas áreas diferentes. Esse é o famoso design thinking, tá? Que é da década de 60, então não tem muito tempo. Se vocês forem estudar processo de design, pensamento de design, vão beber da fonte, estudem IDEO, estudem as bases lá, procurem situações análogas. Tem pouquíssima bibliografia ligada a direito, e não tem importância, a gente vai estudar em outras áreas mesmo. Mas o que ele é? Ele começa, você entendendo um problema, tentando construir uma solução, um protótipo, para no final você testar e só depois lançar.
Então, o símbolo do processo de design é essa maçaroca no começo, porque realmente ele começa das dúvidas, das perguntas, dos questionamentos. E se nasce com muita certeza, pode ter certeza que está errado. O design nasce dos problemas. Ele começa com perguntas e começa com dúvidas, porque fazer as perguntas certas é muito difícil. Muitas vezes a gente encontra a solução errada porque a gente não olhou o problema direito. E nós, como advogados, a gente é treinado para farejar risco. Então, o tempo todo a gente está farejando risco, querendo livrar o cliente do risco, querendo entender onde é que está o problema. E isso dá uma cegada na gente um pouco. Então, dá uma relaxada, ouça com todos os poros, entenda o que está acontecendo com o cliente, o que está acontecendo com aquela situação, por que aquilo está daquele jeito. Né? Hoje em dia, é muito mais sobre fazer perguntas. E aí entra a empatia. Tá? Eu acho que vocês tiveram uma semana muito rica em termos de empatia, de olhar o lugar do outro. É muito difícil se colocar no lugar do outro. Né? Muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, por mais que a gente queira. A gente falava do lugar da fala, né? Mas a imersão, ouvir e procurar entender o que acontece já é um bom início. Esse slide aqui fala da pesquisa, tá? A gente está acostumado com pesquisa de marketing, pesquisa de dados, pesquisa quantitativa. A pesquisa do design, ela não é quantitativa, ela não é uma pesquisa de perguntas, ela não é uma pesquisa de muitos dados, ela é uma pesquisa de profundidade, ela é uma pesquisa de imersão. Então, é ouvir, entender, procurar saber. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem. Quando uma empresa de eletrodomésticos, por exemplo, vai lançar um novo modelo de uma máquina de lavar roupa, o que ela faz para ver a usabilidade da máquina de lavar roupa? Ela faz um questionário para as pessoas? Não, eles vão lavar roupa junto com a pessoa. Então, eles descobrem quem é o usuário. Essa máquina para pessoa solteira que mora sozinha, vai pôr a máquina de lavar roupa na cozinha e vai lavar roupa uma vez por semana, 3 quilos de roupa. Esse é o perfil. E não sabe lavar roupa. Então, eles identificam esse perfil. E aí, eles vão para a casa da pessoa e vão lavar roupa com ela. Para ver como é que aquilo acontece. Se eu perguntar para vocês, como é que vocês lavam louça? Como é que você lava a louça? Todo mundo lava a louça igual? Não. Se vocês forem olhar como as pessoas lavam louça, uns ensaboam os dois lados, uns deixam a torneira aberta, uns põem detergente toda vez na esponja, os outros só dão uma enxaguadinha. Como é que você vai saber como é que a pessoa lava a louça? Olhando ela lavar a louça. Você vai parar e vai olhar. E aí você vai ver todos os detalhes. Como é que você vai pesquisar o teu usuário? Observando. Como ele reage, o que ele faz, qual o contexto dele, por que ele faz aquilo. Então, essa é a pesquisa de design. E tudo começa na pesquisa. Muito bem, vamos falar de informação. E como eu produzo informação jurídica para esse meu usuário? Eu trouxe aqui um exemplo de contratos de honorários. De um escritório da Finlândia, que antes usava um contrato confuso, misturado, onde as pessoas tinham a impressão que estavam sendo enganadas, porque achavam que podia pôr qualquer informação no meio. E ali uma formatação mais limpa e organizada, que não tem
tem nenhuma grande tecnologia nisso, né? Eu acho que isso foi feito no InDesign, mas um Word bem usadinho ali, dá para chegar a um resultado parecido. É isso. Tá? Começa por aí. Por quê? A gente precisa entender o contexto da pessoa que vai usar a informação que a gente vai dar para ela. No direito, tudo começa na informação, o tempo todo. A gente vive cercado de interfaces. Um contrato é uma interface, um dashboard de um software jurídico que um advogado usa, né, os BIs agora, que está todo mundo sofrendo com Power BI para cá, Power BI para lá. Nós somos o usuário desse negócio. E a Siri? A Siri é uma interface. Um dia a gente só vai ter interface de voz. Vai acabar. Mas vai demorar um pouco. E alguém vai precisar fazer o script da Siri. Alguém vai precisar dizer o que ela vai falar. As Siris, né? Alexa e Google e todos que tem por aí. E se a gente tiver um contrato de voz? Eu fico pensando nas pessoas cegas. Olha que maravilha para eles se eles tivessem contratos e interfaces de voz. Seria ótimo. E quem vai fazer esse script? Quem vai fazer essas linhas de texto? Um advogado. Não vai ser um programador que vai fazer. Tem que ser a gente. Quando a gente produz uma informação, quantas vezes a gente pensa como mandar? Eu cada vez mando mais WhatsApp. Eu mando proposta, contrato que eu produzo, fecho o PDF, mando. Por quê? Porque a gente está usando tudo no celular hoje em dia. É rápido. Você manda um e-mail, a pessoa vai... Ah, tá bom, depois eu olho. Você manda por WhatsApp, é na hora. Então, por que não? Por que não gravar um vídeo? Eu conheci um perito aqui de São Paulo que ele entrega o laudo pericial, um QR Code, um vídeo que ele fala em 2 minutos para o juiz, ele resume a perícia. O juiz bate o celular no QR Code, sobe ele, que é o perito, explicando a perícia. O que ele precisou fazer para isso? Contratou uma meninada que manda super bem em vídeo, botou 2 câmeras, ele estuda, filma, acabou-se. E o juiz adora. Adora. Como que não vai gostar? Gente, o juiz é humano, o juiz consome o mesmo tipo de informação que a gente. O juiz lê os mesmos sites que a gente, vê Netflix, usa o Uber. Por que, meu Deus do céu, que a gente vai dar 40 páginas de petição para ele? Ô dó. Outra coisa, quando a gente manda uma informação, um advogado que manda uma informação para um jurídico de uma empresa, como que esse jurídico vai consumir essa informação? Ela vai ser picotada? Que sistema é esse? Quem precisa disso? É um pessoal mais de vendas? É um pessoal mais de financeiro? É uma área de controladoria? E o que é visual law? Até agora eu falei para vocês de construir a informação a partir do entendimento do usuário. O visual law é a última camada. Por quê? Porque a gente sempre foi assim. Na verdade, a gente se comunicava desse jeito, a mídia evoluiu desse jeito, e hoje a gente se comunica assim. Por quê? Porque as imagens fazem sentido mais fácil, a gente entende uma imagem mais rápido, o nosso cérebro processa uma imagem mais rápido. O nosso cérebro prefere imagem. Por quê? Porque ele busca simplificação de texto. Está dando para ler lá, ó, representações visuais são mais convincentes que textos. Isso é um estudo da Universidade Wharton. As pessoas acreditam mais no que elas veem num gráfico do que naquilo que elas veem num texto. Por quê? Porque o abstrato se torna concreto.
É assim que o nosso cérebro funciona. Então, se eu quero convencer alguém de alguma coisa, por que eu vou escrever uma página de texto se eu posso desenhar? E a nossa informação jurídica. Por que, meu Deus do céu? Por que tão pobre? Mas existem algumas inovações vindo por aí. Tá? Essa é a petição da AMIL. A AMIL faz acordo na maioria das ações, mas em algumas ações que eles têm muita chance de ganhar, eles resolveram brigar até o fim. Então, eles escolheram algumas teses, e nessas teses eles resolveram construir todo um raciocínio e, visualmente também, peças que expliquem para o judiciário que a AMIL não é sempre o garoto mau da escola. Em alguns casos, eles têm razão. Então, eles escolheram a tese do medicamento off-label, tá? Que é quando o medicamento foi prescrito fora da bula, e se a pessoa tem um problema de saúde porque ela teve um remédio prescrito erroneamente, por que é que o plano de saúde tem que pagar a conta? O laboratório que paga a conta, o médico? E resolveram explicar isso, número dos autos, tá aqui em Santo Amaro. São poucas ações ainda. Mas eles tinham muita dificuldade de explicar essas coisas para o juiz, porque, afinal de contas, né, o magistrado não estudou essa área, e não tem obrigação também. Então, eles construíram com linha do tempo, QR Code, fizeram um repositório de jurisprudência, criaram uma base de dados que o juiz pode acessar também para ter mais dados, distribuíram cartilhas e tudo mais, e fizeram uma peça mais limpa, né? E distribuíram para os escritórios terceirizados e disseram, agora a gente vai se defender nesta tese assim. E aí, eu estava no dia que a advogada da AMIL apresentou isso, um advogado levantou a mão e falou assim, e o papel timbrado do meu escritório? O papel timbrado do seu escritório o senhor usa para outra coisa. No final, o senhor assina e põe sua OAB, porque a nossa tese vai ser assim. Quem é o usuário do escritório? É a AMIL. Quem é o usuário do usuário dele? É o juiz. Então, é toda uma cadeia envolvida que a gente precisa entender. Esse é um caso do Mercado Livre. Tá? O Mercado Livre tinha um número de reclamações muito grande, não só reclamações, ações judiciais. As pessoas tinham problemas nas suas compras, entre comprador e vendedor, e ao invés de elas resolverem, ou não podendo resolver, elas acionarem o saque, reclamarem em algum lugar, não, elas ajuizavam a ação direto, o Mercado Livre não ficava nem sabendo, não tinha condições de resolver administrativamente e estava custando muito caro essa brincadeira. Aí, eles criaram uma plataforma online, né, de solução de disputas, para que as pessoas pudessem resolver os seus problemas dentro da plataforma do Mercado Livre e com o consumidor.gov também. Mas o que acontecia? As pessoas continuavam não acionando isso. Elas ajuizavam a ação direto. Disseram, gente, a gente tem que fazer uma campanha de marketing, de alguma coisa para ensinar o nosso usuário a reclamar aqui dentro, a acionar os nossos canais. E aí, ao invés de fazerem alguma coisa dentro do site, eles resolveram fazer alguns vídeos e lançar esses vídeos conforme o perfil dos usuários. Oi, aonde? Pode soltar. Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar a fazer aula de mergulho e por isso comprei um pé de pato na internet que acabou de chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, nossa! Eu pedi um pé de pato e não uma boia de pato. Esse aqui nem pé tem.
sei como resolver quando acontece isso. Olha, temos até 10 dias para abrir a reclamação após o recebimento do produto. Ou 28 dias se a gente nem receber. Primeiro, vamos colocar a gente em contato com o vendedor que enviou o produto. Aí a gente clica em compras, seleciona o produto. Aí aqui embaixo, tem um problema e recebi um produto diferente do combinado. Viu? Lembrando que o importante aqui é fazer tudo dentro do próprio Mercado Livre. Não importa se o vendedor pediu WhatsApp, MSN. Falar de MSN entrega idade, né? Ele pode até enviar sinal de fumaça. Mas só fazendo tudo do jeito que eu mostrei que a gente tem segurança. E falando com o vendedor, tudo está resolvido! 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 Se o vendedor não resolve, a gente vai para a etapa 2, falar com o próprio Mercado Livre. Tem uma equipe para fazer o meio de campo entre você e os vendedores. Não precisa falar com a equipe inteira, só com uma pessoa. O Mercado Livre ouve você, o vendedor, e apresenta a melhor solução. Ah, quase todos os problemas são resolvidos aqui. Menos os problemas com o crush, né? Porque isso nem Mercado Livre resolve. Agora sim, tá aqui o que eu comprei. O meu problema foi resolvido aqui. Agora, se o seu não for, pode entrar em consumidor.gov.br e registrar sua reclamação. Esse é o jeito mais rápido de resolver qualquer inconveniente. Se gostou, dá um like aqui embaixo. E olha, compartilha com todos os seus amigos para ninguém depois falar que não sabe o que fazer. Tchau! Essa campanha foi vinculada no YouTube, pela pesquisa com perfil de usuário. A próxima que eu vou mostrar para vocês, ela foi vinculada na televisão, em intervalo de novela. Mercado Livre. Ah, eu sei, gente, mas eu ainda fico meio assim com esse negócio de comprar online. Ô, mãe, lembra que eu te falei do compra garantida do Mercado Livre? Que eles devolvem o dinheiro se acontecer algum problema? Aham. Devolveram tão rápido que eu já até comprei esse New Balance. Qual o nome? Compra garantida, mãe. Se der treta, eles vão devolver o seu dinheiro rapidão. Não fazer mais que obrigação. Só Mercado Livre tem compra garantida para você lacrar no Dia das Mães. Mercado Livre, o melhor tá chegando. É fantástico, né? Então, o que eles fizeram? Eles viram os perfis das pessoas que reclamavam, por que elas reclamavam e como eles podiam direcionar essas pessoas para dentro da plataforma. E aí lançaram as campanhas conforme esses perfis. Tá? Então, tudo começou... Nesse caso, eles fizeram um trabalho muito grande de análise de dados. Tá? Então, eles pegavam todas as ações que existiam no Brasil, mapearam geograficamente, viram os municípios que tinham mais reclamações e o perfil dos maiores reclamadores. E aí construíram as personas e, a partir daí, a campanha para cada uma e o veículo aonde elas seriam veiculadas. Tá? Vídeo é comunicação visual. Esse é um exemplo diferente para compliance. Ou coisa chata que é compliance, né? Chato e necessário. Eu trabalho com compliance, já implantei o programa de compliance. Sou fã, acredito. Mas você engajar as pessoas, fazê-las lerem, entenderem e assinarem, é muito difícil. Esse exemplo aqui é na intranet da empresa. A gente pegou aquele texto, né, esse textão aqui, política de presentes e entretenimento, o que pode, o que não pode, quando não pode, é cheio de exceção. E criamos, dentro da plataforma, uma navegação onde o usuário, seja ele fornecedor, colaborador da empresa, ele loga com CPF e CNPJ dentro das normas da CGU, passa pelo treinamento, cumpre, fica registrado que aquela pessoa e aquela empresa cumpriram o treinamento, e aí tem áudio, tem
vídeos, tem desenhos, infográficos, falando das regras de presentes e entretenimento e outras regras também. A gente não abriu mão do texto. Tá? Toda página tem um canal de denúncia, tem um link para o texto integral também, que se tiver, né, um acordo de leniência lá na frente, está tudo registradinho. Esse é um exemplo da cidade de Nova York, que eu gosto muito, porque ele é como explicar coisas complexas para as pessoas de um jeito mais simples. Né? Nova York é cheia de imigrantes e de vendedores ambulantes. Essas pessoas têm regras específicas para exercer a profissão delas. E se elas descumprem, as multas são tão altas que isso inviabiliza o lucro deles também, do dia a dia. Então, eles criaram um manual de regras nos idiomas mais falados. Espanhol, chinês, árabe, tailandês, que esses imigrantes falam. Eu acho que todo mundo consegue entender o que está sendo explicado ali para essas pessoas. E eles fizeram um vídeo, um aplicativo, uma coisa sofisticada? Não. Eles fizeram um folheto. Por quê? Qual o contexto dessa pessoa? Essa pessoa está na rua, ali. Ela precisa consultar o que ela pode ou não pode fazer. Então, ele abre um folheto com o mínimo de palavras em um outro idioma e consegue entender as regras mínimas da profissão deles. Né? A gente no direito pode se espelhar em qualquer exemplo de como falar de coisas complicadas de um jeito claro. Eu não gosto de falar de coisas complicadas de um jeito simples, porque simplificação é sempre perigosa. A gente vive no direito numa área sofisticada, complexa e burocrática. Simplificar a burocracia é praticamente impossível. Né? Como você explica efeito cascata para um cliente? Se você desenhar, ele entende um pouco melhor. Eu já vi vários métodos de legal design aplicados ao direito tributário, porque é uma área que precisa muito. Mas simples nunca vai ser. Pode ser claro. Sempre pode ser claro. Né? Os melhores professores que eu tive na faculdade foram que explicavam as coisas mais difíceis do jeito mais claro. Então, dá trabalho, exige esforço. E o que é claro para mim não é claro para outra pessoa, porque a gente vem de lugares diferentes, somos usuários diferentes, temos contextos diferentes. Né? Esse é um exemplo lá de Curitiba, minha terra. A Unicuritiba, Faculdade de Direito, fez um jogo das eleições. Eles queriam ensinar para os alunos do ensino fundamental como funciona o processo eleitoral. Então, eles criaram um jogo de tabuleiro. Para que essas crianças levassem o jogo para casa, jogassem com os pais, se engajassem e achassem isso interessante. Tem tecnologia aqui? Zero. O exemplo anterior também, zero tecnologia. Aliás, design centrado no humano é zero tecnologia, é inovação. Pode ser que a gente use tecnologia às vezes. Pode ser que o design centrado no ser humano me mostre a tecnologia que eu possa usar. E esse é o grande sucesso do design hoje em dia. Ele indicar a tecnologia que cabe. Mas não é tecnologia. É simplesmente pensar a partir das pessoas. Agora, tudo isso nasce do texto. Não adianta eu fazer uma representação gráfica bonita, um vídeo interessante, se eu não trabalho o texto. E aí, meus amigos, nós advogados, esse negócio é com a gente. Jornalista e advogado sabe escrever. A gente gosta, a gente lê, a gente entende. E quando a gente resolve escrever para o usuário e colocar a nossa energia, o nosso tempo para limpar esse texto e deixar ele bom, ele fica bom.
E aí eu quero mostrar alguns exemplos para vocês de empresas que conversam com os seus clientes e falam de coisas complicadas, às vezes, do jeito que o cliente entende. Essa é a política de privacidade da Harley-Davidson. É um FAQ ali, né? O azulzinho eu que coloquei todas as observações. Mas ele é um FAQ embaixo, ó, perguntas e respostas. O que eles fizeram? O papel é sujinho lá no canto, ó, de lama. Eles trabalham o tempo todo com uma linguagem que fala em liberdade e customização. Eu não sou ralheira, mas dizem que esse é o espírito da marca. Outra coisa, quando eles colocam as informações aqui, eles põem num formato que a pessoa escolhe como ela vai usar. Eu adoro pergunta e resposta, perguntas frequentes, porque eu clico na pergunta que eu quero e vou lá. Tem gente que não gosta, mas eles devem ter pesquisado o usuário deles e descoberto que essas pessoas gostavam de se comunicar dessa forma. Snapchat, outro público. Tá? Como você explica política de dados para adolescente? Eles escolheram falar assim. Como você fala que vai excluir a conta para um adolescente? Você usa um tom de voz bem-humorado, você pode usar emoji. Usar linguagem fofa hoje em dia está muito na moda. Só que você tem que saber quando é que você vai ser fofo, né? Você não pode ser fofo para falar de problema. Quem nunca viu uma página que dá problema e diz assim, deu ruim, e você está com ódio, você está com pressa, parece aquele coraçãozinho quebrado, dá vontade de quebrar o monitor. Mas a fofurice tem o seu lugar e tem o seu momento também. Ou o simples ao extremo. Né? Essa é a tela para excluir a conta do Nubank. Tem coisa que complicam mais a vida da gente do que excluir a conta? Tenta cancelar teu plano na Vivo. Tenta cancelar a tua conta num banco. Eu não cancelei, eu não testei, tá? Mas parece que funciona. Não ouvi ninguém reclamar ainda. A declaração de privacidade do Netflix, como é que ele se comunica? Tá? Ele fala um tom de voz neutro, né? A gente não usa nem feminino, nem masculino, então escolher os adjetivos e os verbos também para ficar neutro. E eles usam muito hiperlink. Tá? Hoje em dia, a gente pode simplificar a informação em camadas, né, se você trabalha numa plataforma. Então, você não precisa pôr o texto inteiro. Você vai fatiando ele em hiperlinks e ele vai continuar lá o tempo todo. Ai, tá bom, né? Mas será que a gente precisa disso tudo mesmo no direito? Será que a gente vai ter que estudar tudo isso, entender tudo isso? Olha só, eu estou fazendo meu projeto de fim de curso de pós-graduação em design e a gente está trabalhando uma interface de comunicação cliente-advogado. E rodamos uma pesquisa no Google Docs para entender a relação que as pessoas têm com os prestadores de serviço. Né? 85 respostas, aquele perfil de respondente. Sobre frequentar um escritório de advocacia. Acho que as pessoas não curtem muito, né? Gente, quem gosta de ir no escritório do advogado? Pelo amor de Deus. Vocês gostam de um dentista? Quem gosta do escritório de advogado? Só vai fazer o quê lá? Ou ela está com problema, ou, na melhor das hipóteses, ela ganhou muito dinheiro e vai ter que pagar muito imposto, que também é um problema. Ou ela está fazendo uma operação que está complicada. As pessoas não querem mais ir nos escritórios de advogado. As pessoas não sentem prazer nisso. Lógico que a gente sempre pode melhorar a experiência. Mas essa é a sensação que
o direito deixou ao longo do tempo nos usuários. E por que isso? Não tem porquê. A gente não precisa mais disso. Olha essa sala lotada, para quê? E somos prestadores de serviço, como qualquer outro. A gente não é ungido, a gente não é o guardião da lei. Foi-se o tempo que justiça só se fazia com advogado, a OAB que me desculpe. Acesso à justiça se faz de muitas outras formas. Muitas vezes, na maioria das vezes, com advogado. Mas a gente precisa entender que estamos no mercado, lidando com seres humanos que têm necessidades humanas e precisam se comunicar e serem entendidos. Afinal, por que as pessoas nos procuram? O que é acesso à justiça hoje? No Mercado Livre, pode ter um produto trocado. Num caso de, como vocês viram ontem, hoje de manhã, que veio a juíza aqui, a Tatiane. O que é acesso à justiça para a Tatiane? O que ela está fazendo? Quando ela acolhe as pessoas, quando ela acolhe e cria um ambiente. Vocês conhecem esse livro aqui, da esquerda? Adoro. Continua valendo. Continua valendo. Ali é o manual de Legal Design da Margaret Hagan, a professora de Stanford, que fala desse jeito de acessar a justiça, ouvindo o que as pessoas precisam. Por quê? Porque a nossa sociedade não é mais igual à sociedade do professor Capelletti. Ela é melhor. Ela é mais diversa. A gente tem comunicação. A gente se ouve. A gente tem muitas outras possibilidades hoje em dia. E juntar tudo isso é uma grande bênção. Afinal de contas, a gente não pode brigar com o Google a vida inteira, né? Pessoal, é mais ou menos isso. Tem muita bibliografia disponível de casos semelhantes. Estudem, leiam, se inspirem em experiências parecidas. Existem cursos gratuitos online, existem cursos presenciais, e eu espero que isso sirva de inspiração, ou até para vocês se identificarem e dizerem, eu já faço esse negócio, eu acredito nisso. Está vendo? Não falei? Eu acredito muito e sei que funciona. Tá? Me liguem, me chamem, e eu quero saber o que vocês andam inventando. Obrigada. Obrigada a você. Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos. Deixa eu aproveitar, então. Eu vou convidar duas pessoas aqui para o nosso sofá, para que a gente possa bater um papo. Tá, então, eu já vou sentar aqui. Então, vamos lá. Duas pessoas que são professora Erotilde e professora Renata Posse, por gentileza. Bom, primeiro eu queria agradecer a gentileza, parabenizar, e espero que tenha sido para vocês como foi para mim a primeira vez que eu tive contato com isso. Na verdade, não sei quem estava aqui ontem pela manhã, mas eu dizia já ontem pela manhã, eu tenho um defeito, uma virtude, sei lá, de ser inquieto, curioso, e um período que eu passei fora no Brasil estudando, e alguém me disse, eu não me recordo exatamente quem foi, e eu estudava naquela época digital só, e alguém da turma disse assim, olha, você já ouviu falar de legal design? E eu nunca ouvi. E aí aquilo me trouxe uma curiosidade tremenda, e eu fui pesquisar e descobri a tal da nave-mãe, né?
que é o Laboratório de Legal Design de Stanford, e capitaneado pela professora Margaret Hagan. Quem quiser baixar, aquele é um e-book, é gratuito? Tudo grátis. Exatamente, é tudo grátis. grátis. Aquele site Legal, você baixa tudo grátis. Legal Design Lab. Exatamente. Muito bacana. E aí tive contato com aquilo. E quando voltei para o Brasil, falei, bom, eu preciso ir atrás disso, fazer alguma coisa relacionada. E não achava nada. Nada. Isso foi no final de 2015, começo de 2016. E segui pesquisando. E pesquisando, até que um dia encontrei um curso. Falei, nossa, um curso de Visual Law. Eu falei, vou fazer esse negócio. Aí cheguei lá e era a Ana, a instrutora. Primeira turma, né? Foi a primeira turma. Hoje já tiveram outras, eu fui da pioneira. primeira turma, né? E foi o primeiro contato que eu tive com aquilo. E o contato com isso, na verdade, a gente teve uma segunda perna super bacana, foi um curso o dia inteiro, a gente teve workshop, nós tivemos que fazer todo o design thinking, o descomplicar, criar ideia, prototipar, apresentar, tivemos que fazer tudo isso. O legal é que tinham muitos designers, né, participando do curso, foi super bacana. Mas me lembrou bem uma frase que o professor, uma história, na verdade não era uma frase, uma história que o professor Marcato, você vê como isso não é nosso. O professor Marcato contava para os alunos dele o seguinte, que ele fazia uma obra, ele estava com um apartamento em obras, então ele estava morando num apartamento alugado. E ele achava que a obra estava muito lenta. Então ele começou a achar que ele estava sendo enganado pelos prestadores, que eles enrolavam a obra. E ele disse o seguinte, bom, eu vou começar a ir todo dia de manhã para a obra. E ele disse que acordava super cedo, comprava o jornal, levava um café, entrava na obra e ficava vendo o pessoal trabalhar como um modo de pressão. Né? E um dia ele, curioso que é também, viu lá passar um dos prestadores de serviço com uma serra. E ele perguntou para o prestador de serviço e falou o seguinte, o que é isso? Ele disse assim que o cara olhou para ele com uma altivez, uma certa prepotência, e disse, você não sabe? E o Marcato disse educadamente, não sei. E ele olhou e falou assim, isso é uma maquita? E o Marcato disse, tá, não sei o que é uma maquita. Aí o cara disse assim, mas como você não sabe o que é uma maquita? Ele disse, como ele já estava puto com a história da obra, mas essa prepotência, ele virou para o prestador e disse o seguinte, e você sabe o que é litispendência? É isso. É isso. Como é que a gente explica o que é litispendência, o que é coisa julgada? A gente já falou disso. Teve uma menina ontem pela manhã que fez um questionamento sobre o que incluir no currículo. Né? A gente até falava disso. Né? Você pensar o currículo como um padrão, está errado? Está errado. Se eu vou mandar para um escritório de advocacia tradicional, eu acho que eu tive a oportunidade de falar isso para ela. É um modo. Se eu vou mandar para uma startup, é um outro modo. Tem empresas hoje que não querem nem currículo. Ela fala, me manda teu QR. E aí você manda o teu QR. Né? O LinkedIn, exatamente. Então, a gente tem que aprender, basicamente reaprender a falar. Eu acho que isso é o mais interessante. Bom, eu queria só contar como eu tive esse primeiro contato. Deixa eu passar aqui para a Renata, para o professor Erotilde, quem quer fazer alguma observação, algum contato. Eu levo esse aqui. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Renata. É um prazer ter ouvido essa palestra, porque a gente está vivendo a Revolução 4.0. Então, é uma revolução que parece... Você pode olhar para dois lados. Achar que as carreiras jurídicas vão acabar, porque nós seremos substituídos pelas máquinas, pela tecnologia, ou a gente pode entender que o ser humano é um ser adaptável e que a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Qual foi, eu fico pensando assim, qual foi o grande avanço tecnológico pelo qual a humanidade passou? Aí eu penso, será que foi o domínio do fogo? Será que foi a invenção da roda? Tinha uma frase que eu li quando eu era criança. O homem inventou a roda e nunca mais conseguiu detê-la. Será que foi o Steve Jobs, com a ideia do computador,
pessoal. Então, eu fico me perguntando, e eu não gosto de sofrer. Então, o que a senhora pensa sobre a adaptação dos advogados a essa tecnologia 4.0? Olha, a senhora está no céu, né? É muito engraçado, porque eu vejo tanta... Não sei se eu sou otimista, mas eu vejo tanta possibilidade de trabalho diferente, porque são tantas formas de exercer o direito, e por trás de tudo isso, e ao lado de tudo isso, precisa ter o advogado. Precisa, isso vai sair da gente. Né? Tem advogado aprendendo a programar agora. Né? Tem advogados indo para muitas áreas. Eu acho que é porque a gente demorou muito tempo para sair do nosso lugar e se misturar. Né? Essa questão também da diversidade, da gente estar com outras carreiras, com outras áreas, colaboração. Né? Eu faço muito workshop, do curso in company, e uma das coisas que mais funcionam, e também consultoria em escritórios de advocacia e tudo mais, os escritórios que eu vejo de mais sucesso, as empresas que estão conseguindo fazer essa mudança, são as que têm ambiente diverso. De tudo. De idade, de gênero, de orientação sexual, de religião, o que quer que seja, e as pessoas se conversam. Então, eu acredito nessa multidisciplinaridade. Eu não sei qual foi a maior invenção. Juro que não sei. Eu adoro a banda larga. Eu acho que a banda larga mudou minha vida, para a gente poder mandar imagem, texto. Né? Quem pegou a internet de escada sabe o que era aquilo. Então. Mas eu vejo muita possibilidade, porque atrás de todos esses serviços precisa ter pessoas com formação jurídica. Então, eu acho que a gente tem aí um universo para frente. Né? Doutora Ana Paula, obrigada. Professor Rui, eu acho que o que ficou dessa Semana Jur, a gente ainda tem atividades amanhã, mas o que fica para o nosso alunado, para todos que compareceram, é de que a disrupção tecnológica que tanto se fala, ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo e não é algo que está distante e que ainda vai ser projetado. Né? Então, isso já está no nosso dia a dia. E essa Semana Jur mostrou quanto de disrupção já pode ser incorporado nas nossas práticas, no meio jurídico. Nós tivemos experiências dos alunos que se formaram aqui e que já aplicam muito do que foi apresentado aqui do Legal Design. Então, eu só gostaria de parabenizar o professor Rui, que organizou esse evento e trouxe a era digital para dentro da nossa faculdade, aproximando isso para os nossos alunos, para não ficar distante. Né? A gente fala tanto, se preparem para o que vem pela frente, mas já está aqui agora. Então, a palestra da doutora Ana Paula também foi elucidativa, traz um tema importante, atual, moderno. Não tenho perguntas, mas eu gostaria só de pontuar e parabenizar o professor Rui pela excelente condução aí da nossa Semana Júri do evento que foi promovido e a vinda da doutora Ana Paula. Obrigada, Rui. Obrigado. A gente está falando em evolução, em disrupção, né? O Lindy está em cima? Eu tinha deixado 2 imagens com ele. Você tem ela aí no gatilho? Só mostrar 2 imagens para vocês terem uma ideia do tamanho do imbróglio. Eu vou deixar o microfone aí embaixo para circular com vocês. A gente tem. Vamos lá. Acho que ali deve ser o Rui. Isso, a primeira imagem é essa daqui, da B2L. Isso aqui é um radar. Tá? Eles chamam de radar. Isso está no site da B2L. Isso aqui é o radar de Lawtex e Legaltex. Esse primeiro radar, como vocês podem olhar, ele é do ano de 2017. Está ali, ó, tá? Versão 1.0
2017. Beleza? Nós estamos falando de 2 anos atrás. E o radar mostrava, então, as legal techs e law techs que estavam funcionando. Algumas em maior escala, outras menores. Passa a próxima imagem, por favor. Esse é o radar atual. E nós estamos falando de 2 anos. Se você olhar, pega um quadradinho para comparar entre a primeira e a segunda imagem, sei lá, pega ODR, que é resolução online de disputa, ali, a mediação e coisa e tal. Você vai ver, tinham 8, se não me engano. Dá uma olhada no tamanho disso hoje. Ali, resolução de conflito online. A gente conheceu uma pessoa que ele é um dos... O Ricardo, o Ricardo ele é do Libroc, e ele é criador de uma dessas. E ele disse assim, pô, eu achei que eu ia ficar milionário, né, com essa ideia. Mas isso mostra para vocês que aquilo que a gente ouve, dizer assim, olha, vai mudar. Já mudou. Já mudou. Então, o que a gente precisa é exatamente isso, é implementar essas práticas. Né? No judiciário, por exemplo. Exatamente. Até Lotex, né, Legaltex, que são empresas de tecnologia jurídica, que são as irmãzinhas mais novas das fintechs. Né? A gente veio na rabeira aí da tecnologia. Quem trabalha nessas empresas? Advogados, designers, programadores, administradores. E elas têm naturezas diferentes. Você tem as que são feitas para os advogados, né? Por exemplo, empresas de software jurídico, de jurimetria, de análise de dados, que é o que a gente, como advogado, usa no dia a dia da profissão, e as que pretendem substituir o advogado. Jus Brasil, não consigo imaginar nenhuma outra aí, mas tem várias. E as de treinamento também. Mas em todas elas precisa um advogado trabalhar. Quer dizer, um advogado não, uma pessoa, um profissional do direito, porque você não precisa de OAB para trabalhar aí e não precisa, às vezes, nem de curso de direito. Nos Estados Unidos, as Lotex que estão fazendo mais sucesso não são de advogados. Mas é um mercado muito grande. E para elas sobreviverem, para elas terem sucesso, elas precisam pensar no usuário delas, senão não vai funcionar. Então, eu queria comentar que o advogado tem que estar antenado com a nova tecnologia, porque os tribunais são informatizados. O processo hoje, pelo menos no seu trabalho, são processos eletrônicos. O nosso trabalho é feito em plataformas, para primeiro grau, para segundo grau e para o TST. E nós temos agora o BI dentro do tribunal, que todas as informações estatísticas, se o juiz está com atraso, se não está com atraso, quantas decisões interlocutórias, quantos despachos, eu consigo controlar, eu estou no tribunal, mas eu consigo controlar a minha vara, que é a 2ª de São Caetano, pelo notebook. Eu sei quanto cada um dos meus funcionários produziu nesses 3 anos que eu estou fora da vara. Então, assim, se a gente, que é do judiciário, domina a tecnologia e faz todo o processo eletrônico, o advogado tem que dominar a tecnologia também. Isso não significa que a tecnologia, o BI ou o Vitor, substituam o magistrado. Dei exemplos de situações em que minha professora de inglês pergunta... A gente estava falando sobre tecnologia também, ela perguntou, mas você segue regras? Inúmeras vezes eu infrinjo as regras para poder fazer justiça. Então, o computador, o robô, não vai conseguir fazer essa análise. E contei para os alunos, que foram meus alunos, que na sessão da semana passada, uma advogada aqui de São Bernardo foi fazer a sustentação oral. E ela foi tão eloquente na sustentação oral dela, dizendo, eu sei que eu estou pedindo não está na lei, mas está nos princípios. Uma pessoa que estava com câncer, foi diagnosticado após o rompimento, a ruptura do pacto laboral, e a empresa manteve o seguro de saúde por 1 ano, porque é o que estava na lei, só que a pessoa estava com câncer e precisava, pelo menos, a manutenção de 5 anos do plano de saúde. Se um computador fosse analisar, talvez lei não bate, não tem direito. Mas era um ser humano
analisando. O relator tinha votado contra. Eu não votava naquele processo, mas meti meu bedelho e falei para a desembargadora que estava do lado, olha, se fosse comigo, eu votaria a favor. E ela falou, não, vou pedir vistas. Se ele não voltar atrás, eu peço vistas. Aí foi o outro, falou, o terceiro, voltando, não, nós dois pedimos vistas. O relator falou, não, eu pedi, fiz questão, ela foi despachar comigo ontem, fiz questão que ela viesse fazer a sustentação oral, diante do ser humano que tem por trás, e que eu errei. Eu já vim disposto a voltar atrás, mas eu fazia questão que ela mostrasse a visão dela. Ela saiu de lá chorando, de emoção, porque foi unanimidade. Os 3 votaram a favor dela. Então, sinto mesmo, quando fiz a pergunta, será que a tecnologia suplanta o homem? Não. Entendo que a tecnologia, ela ajuda o homem. Ela está para nos servir, mas que o ser humano é muito importante para dominar essa tecnologia e para manejar essa tecnologia. A inteligência está com o homem, está com o ser humano. Mas é só para comentar que o Poder Judiciário já usa. É maravilhoso. E, assim, os juízes com quem eu tenho conversado têm iniciativas pontuais e núcleos, até de design dentro do judiciário, que nascem por iniciativa própria de magistrados, servidores, grupos que... Porque, para você criar essas soluções centradas no ser humano, e boa vontade, e nem sempre você precisa de muita tecnologia, né? Às vezes, é uma folha de papel, pensar, gente que venha de lugares diferentes e esteja disposta. Então, é muito bonito isso. Muito bom. Boa noite, doutora Ana Paula. Parabéns pela exposição, muito elucidativa. Eu tenho uma dúvida, algo que muito me intriga na área de consumo, e, inclusive, ela escreveu um livro, também é do Sul, sua conterrânea, Laís Bergenstein. Ela é advogada no escritório do Dr. René Ariel Dotti, e ela escreveu um livro muito, muito interessante, o próprio título já instiga, que diz respeito ao tempo do consumidor e o menosprezo programado. Esse é o título do livro. E, vendo toda essa palestra na questão do legal design, muito me chamou a atenção na hora que a senhora mostrou aquela página do Nubank e falou, né, basta você clicar sim ou não para você manter ou não a sua conta. E, na sequência, a senhora disse, né, infelizmente, não é a realidade em relação aos demais bancos, que muitas vezes nos deixam por horas, quase horas a fio, para cancelar um cartão, para cancelar a conta do banco. E, diante da experiência da senhora, eu queria saber qual é o papel, e se a senhora tem algum caso prático em relação do compliance, nessa questão cultural, às vezes até intencional, do fornecedor não usar o meio tecnológico como facilitador nas relações de consumo. Eu adorei aquela propaganda do Mercado Livre, porque não faz mais do que a obrigação mesmo em respeitar o código e os direitos do consumidor enquanto parte vulnerável da relação. Então, até que ponto há essa resistência do compliance, há esse menosprezo programado em relação ao legal design? Obrigada. Nossa, esse lado do consumidor ele tem vindo muito forte junto com o design centrado no ser humano, porque nas relações de consumo você consegue olhar para o usuário desde o início, né? Se você desenha uma operação olhando para o usuário lá no comecinho, na contratação do serviço, e segue a jornada, né? Uma ferramenta que a gente usa muito no design, que é você olhar qual é a jornada desse usuário dentro de um determinado cenário, isso muda totalmente. Mas eu acredito que a regra mais implacável é a regra do mercado, porque essas empresas que estão olhando para o usuário, olhando para o consumidor de uma forma diferente, elas estão subindo. Enquanto as outras... né, olha o que aconteceu com os táxis e o Uber. Né? É um clichê a gente falar de táxi e Uber, eu até evito muito falar isso, mas é a realidade. Né? Do ponto de vista do compliance, né, o compliance ele se ocupa muito mais
das normas mesmo da organização, né? E essa questão com o usuário, o consumidor, ela acaba ficando muito no nível de cumprir meta de venda e tratar bem, ok, e segue, né? Não se olha muito isso. Mas eu assim, acredito numa diferença brutal que a gente vê hoje em dia, os serviços que a gente escolhe. É muito fácil você desistir de uma coisa e ir para outra, né? É muito fácil você apagar um aplicativo do teu celular. É muito fácil você tirar uma empresa, um serviço da tua vida hoje em dia. Cada vez mais. Então, eles já entenderam essa necessidade. Eu estava vendo uma matéria ontem com o Jorge Paulo Lemann, falando que ele está revendo todo o posicionamento das empresas que ele investiu, que foram baseadas em alguns tipos de pesquisa e alguns posicionamentos de marketing, e nessas empresas eles estão investindo maciçamente em pesquisa qualitativa para entender o comportamento do usuário. Porque as políticas tradicionais de marketing e pesquisa quantitativa não dão conta disso, se não olhar para o usuário de uma forma diferenciada. Eu não tenho uma boa resposta para a tua pergunta, mas é mais ou menos isso. Parabéns, professora, pela exposição. E boa noite a todos e todas. Eu gostaria de saber, assim, como a senhora vê toda essa modernidade, essa tecnologia, essa forma de comunicação, enfim, toda sofisticada, num país que ainda mantém um índice em torno de 13 milhões de analfabetos. E mais ainda um país que apenas 50% dos lares possuem acesso à internet, né? Como fica a inclusão dos excluídos a essas formas tecnológicas de comunicação? Como que a senhora vê isso? Esses excluídos são os primeiros que têm que ser olhados pelo design centrado no ser humano, né? Porque eles são usuários de muita coisa, tanto por políticas sociais quanto por empresas privadas também. Eu trouxe até alguns casos que não são necessariamente de tecnologia, né, como vendedores ambulantes, jogos de tabuleiro, e eu acredito muito que a cordialidade e o olhar para o ser humano num atendimento mais humano é o primeiro passo. A forma como o serviço público pode receber as pessoas, a forma como as próprias empresas, né? Tem um caso de uma construtora, agora esqueci o nome dela. Eles vendem casas populares. E eles tinham muita dificuldade em vender porque os compradores não entendiam o acesso a crédito imobiliário. E como eles iam comprar imóveis de baixo custo, as instituições financeiras atendiam eles muito mal. E as pessoas não entendiam a informação. Então, o acesso à casa própria ficava ainda mais distante porque eles não entendiam as regras de financiamento, eram mal atendidos e tudo mais. E essa construtora disse assim, não, eu vou explicar para esse meu comprador como é que isso funciona. Então, eles criaram no site uma área enorme de explicação, como é que funcionava o crédito, como é que era, como é que não era, documentos também para informar as pessoas e começaram a receber essas pessoas.
Lógico, foi uma estratégia de marketing, eles queriam vender, eles não, né, não estavam preocupados em simplesmente educar a população. Mas isso reverteu numa forma de vendas tão grande e essas pessoas se sentiram tão valorizadas que elas começaram a replicar. Então, elas gravavam vídeos. Olha, consegui minha casa própria, consegui um financiamento, e olha como é que foi. Se sentiram empoderadas, porque conseguiram aquilo que elas queriam, foram tratadas com dignidade, quando, num universo de consumidores, eles estavam lá no fim da fila, porque eram pessoas que não tinham condições de consumir. Então, eu vejo assim, atendimentos humanizados em hospitais, atendimentos humanizados em serviços jurídicos também. É só olhar para o ser humano, né? As pessoas não precisam de tanta tecnologia assim para entender o comportamento da outra pessoa e mudar, redesenhar o jeito, né, de prestar esse serviço. Não sei, é por aí. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Erotilde. Professora, qual a sua opinião sobre a contestação no processo da AMIL? Então, eles já fazem isso muito, porque eu agora estou recebendo memoriais, porque eu estou no tribunal. Os memoriais são memoráveis, são com setinhas, às vezes eles levam um cartaz, como não tem computador assim à disposição, os advogados levam cartazes explicando passo a passo como funciona, porque a gente sabe como funciona a lei, mas a gente não sabe como funciona internamente um processo produtivo. Eu entendo muito de processo produtivo aqui da região do ABC, mas eu não entendo de processo produtivo de uma petroquímica, por exemplo. Então, aquilo que é feito didaticamente, lembra, não sei se quem foi meu aluno deve saber, eu faço na lousa a nossa linha. Lembra da linha? Gente, eu não preciso de tecnologia, não preciso de computador para desenhar a linha. Sim. E com a linha, muita gente fala, agora eu entendi. Muitas vezes, eu não preciso de computador. Eu não entendi, professora. A gente faz os teatrinhos, lembra? Sim. E aí, agora deu insight. Então, assim, advogado, às vezes, faz até um teatrinho. Teve um advogado que levou uma caixa de sapato, dentro da caixa de sapato tinha não sei o quê, e ele foi mostrando, olha, esse aqui é meu cliente, saindo do... Então, é um jeito de comunicação. Alguém me perguntou, sentença pode ser feita em forma de poesia? Sensacional, mas eu não tenho essa capacidade. Né? Eu escrevo simplesinho, eu escrevo fácil de entender. Então, assim... E também já falei na sala de aula, uma prima minha que é louca de todo gênero, e ela pegou no Google uma petição inicial, ela é professora de língua portuguesa, ela queria entrar com ação contra a faculdade dela, ela pegou no Google a que ela achou melhor e adaptou para o caso dela, e ela ganhou tudo. Ela ganhou tudo. Então, assim, como o jus postulandi existe, você vai concorrer com o Google, mas você vai ter que mostrar que você é melhor que ele. Legal, obrigada. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Gente, mas e o que o juiz acha disso? Porque o juiz, até onde eu ouvi os juízas, todo mundo acha lindo, adora. Pensa pegar uma... Quer dizer, eu tenho que ler tudo, né? Mas o que me dá preguiça de ler 100 páginas de contestação. Me dá preguiça. Mas eu sou obrigada, não tem jeito. Eu tenho que ler. Gente, 100 páginas não dá, né? Só aproveitando, acho que a Ana não teve oportunidade de contar, não é você chegar e fazer uma petição bonitinha. Vai chegar no escritório amanhã e falar assim, putz, vou dar um up aqui de design e agora o juiz vai ler. Não, talvez você chame a atenção dele, fato. Mas não é isso. A história da AMIL foi uma reconstrução de imagem feita de dentro para fora.
Uma menina sumiu, a gente sabe, o jurídico, a Dani, ela sumiu, ela viu o número de ações que eles tinham, ela falou, não é possível a gente trabalhar com esse número de ações. Ela tinha um chefe que concordou com ela, então eles decidiram levantar os assuntos, levantaram acho que coisa de 15 assuntos, eles tinham mais ou menos 21 mil ações ativas em 15 assuntos, e ela conseguiu a autorização do conselho da Mil para fazer acordo em relação a 10 destes assuntos. Matar as ações. Por quê? Porque eram ações que eles próprios sabiam perdidas. Só que eles usaram isso a favor deles. Então, nós vamos eliminar passivo e nós vamos ganhar prêmios de conciliação. Se você reparar na petição inicial, eles têm uma capa, e na capa tem selos de prêmios de conciliação. Eles ganharam do CNJ, eles ganharam do TJ de São Paulo, e eles põem isso na capa para mostrar para o judiciário. Eu mudei. Presta atenção. E aí a peça bonitinha ajuda. Né? Porque uma vez eu lembro que ela contou, quando a gente teve contato com isso daqui, era um protótipo. Não estava nem na rua ainda. E a pergunta era sempre essa. Puta, como é que o judiciário... Desculpa. Como é que o judiciário vai ver isso? Isso é uma linguagem informal. Isso é design. Centrado no usuário. Vocês vão entender. Não. Das 9 já. Já. Eles são maiores de idade. O Corinthians está jogando, são todos vem a maiores linguagem. De idade. É. Então tem isso que a gente tem que prestar atenção. É a história da pesquisa, né? Para quem eu vou, o que eu quero. Eles tinham um propósito de reconstrução de imagem e de brigar pelo que eles querem. E o mais interessante é que nas 5 teses que eles brigaram, na imagem que a Ana trouxe, você vê que tem uma imagem lateral de medicamento. Mas para cada tese que eles decidiram brigar, tem uma imagem diferente. Eles fizeram a capinha com uma imagem diferente. Agora que o juiz bateu o olho naquele, ele sabe o assunto sem ler. Olha, é muito louco. Eu também queria fazer o bedelho. Sabe exame da ordem, quando eu digo faz uma letra bonita? É o design. Eu adoro colocar a letra bonitinha na lousa. Porque algum aluno já me falou que tirou a fotografia do quadro porque achou a letra bonitinha. Eu falei, de repente, ele acha a letra bonitinha e lê a fotografia que ele tirou. Né? É o meu usuário. Tem que entender quem vai fazer o exame da ordem, quem é o usuário. O examinador tem que conseguir ler. Se ele não conseguir ler, precisa de grande tecnologia para fazer uma letrinha bonita? Não, capricho. E essa coisa de olhar para o humano, para o usuário, é capricho. Eu comecei a peticionar com máquina elétrica, não existia. Quer dizer, existia, mas o escritório que eu trabalhava não tinha computador. Então, a gente precisava datilografar aquilo tudo. Sem erros, senão você tinha que jogar a página fora, porque se você passasse um errorex, ficava feio. E não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Não, a gente pegava a RT da prateleira e copiava a jurisprudência. Então, ninguém fazia petição de 100 páginas, fazia petição de 5 páginas, porque a gente tinha que datilografar aquele negócio. Eu acho que o editor de texto foi a maldição para os juízes. Porque aí, bota mais jurisprudência aí. Ah, não sei, tá boa essa? Ah, bota mais umas 5. Ah, já... Sem apagar. Já argumentou bastante, mas vamos falar mais um pouquinho, porque eu fiz uma peça lá, eu dou um Ctrl+C lá naquela outra, e depois mais o que, junto, e virou um salsicho. Né? Um negócio sem fim. E preto e branco. Gente, está na hora de ter capricho, né? Fazer a letra bonita. No fundo, né, Ana? No fundo, é só a gente pensar como a gente gostaria de receber a informação se a gente não fosse do mundo jurídico. Você falou da empatia, né? E é exatamente isso. Se colocar no lugar do outro, porque eu sei que no mundo jurídico a gente tem aquela reserva, né? É uma atividade complexa, passei 5 anos aprendendo e eu não quero facilitar mesmo, porque senão a minha atividade vai ser prescindida, né? E a gente precisa fazer essa reserva. Mas, no fundo, é isso. Em todas as atividades ou toda forma de comunicação, é como eu gostaria de receber essa informação. E vale tudo, né? A gente está falando muito de tecnologia, mas não é no simples. Eu achei o máximo o desenho infantil, querendo representar algo acessível, que você bate o olho, a informação ela vem rápido. A gente está no mundo que, de fato,
a gente precisa de uma informação, de uma comunicação que seja rápida. E por que no mundo jurídico a gente não vai conseguir, não pode transformar, claro, sem perder aí complexidade, no que deve ser mantido complexo, mas, no fundo, eu só queria trazer esse lado humano que você ressaltou muito, mas não tem nada, não necessariamente um vínculo com tecnologia, né? Não tem, né? Às vezes até um equívoco marcar isso, né? Tecnologia. E é isso, se colocar no lugar de quem vai receber a comunicação. Perfeito. E vale tudo, né? O nome é bonito, parece chique, mas você pode simplificar. Que foi a palestra que você comentou hoje, né? Agora há pouco, da palestra da doutora Tatiane. Uma relação humana, pintando paredes, pintando pedrinha, e quebrando um protocolo para atender alguém, uma criança que já é vítima, e que tudo que ela não precisa é da frieza do protocolo e do formalismo, né? Então, isso, na verdade, é para o dia a dia, não é só para o direito, e só ressaltar um pouco esse lado humano, esse olhar humano, né? Que é base, acho que fundamento para o legal design, né? Eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu tenho uma juíza ou um juiz para conversar comigo num debate disso. Eu estou... Porque, gente, eu falo disso e as pessoas dizem, mas o juiz não vai gostar. Eu falei, mas como que não vai gostar? O cara tem que julgar uma ação rescisória. De quantos volumes? Aí você leva um memorial para ele desenhadinho, com uma liba no tempo. Eu adoro. Por que não? Então, é preconceito, né? Porque talvez poucos vão lembrar disso, mas eu acabei de lembrar de uma hipótese de legal design muito antiga. Nós tivemos um professor nessa casa, infelizmente já falecido, na verdade, meu antecessor na cadeira que eu ocupo, o professor Rodolfo, o professor Mauro vai lembrar, Pedro, professor Eliana, professor Rodolfo Alonso Gonzalez. O professor Rodolfo é um dos advogados mais brilhantes que eu conheci. E o professor Rodolfo, uma vez, com seu brilhantismo, que eu não conseguiria reproduzir, ele fez uma petição inicial inverso. E ele teve a petição inicial indeferida, liminarmente. O juiz disse que não havia silogismo. Não. E indeferiu liminarmente. E o professor Rodolfo, ele era tão marrento que ele apelou. Ele não precisaria ter apelado, ele poderia simplesmente ter redigido de outro modo, mas ele apelou. E a sorte dele é que caiu com um desembargador chamado Villenilson. E o Villenilson deu provimento à apelação dele em verso. Eu tenho cópia disso. Isso é cópia papel, mas eu vou tirar foto. Isso é um caso total, né? É uma baita numa sorte, né? Eu acho que ele foi desafiar. Gente, mas assim, eu acho mais difícil fazer uma petição em versos do que fazer em prosa. É muito mais difícil. Eu ia admirar. Eu não conseguiria. Mas onde está escrito no Código de Processo Civil, temos os requisitos. Tem que ser em vernáculo. Preenche os requisitos. Né? Bom, gente, eu vou aqui agradecer a todo mundo. Nós temos um protocolo a cumprir. Renata, professora Letil, Diana, 1000 vezes obrigado. A gente poderia ficar horas e horas e horas falando aqui. É muito generosa. Se deslocou de Curitiba até aqui para atender esse convite. A gente continua falando no LinkedIn, no Instagram, no eu vou trazer ela de volta, porque sempre, não sei se sempre já foi dito, rende muita coisa. não sei se foi dito o pessoal da noite, mas o professor Rodrigo Gago divulgou ontem, pela manhã, a criação de um núcleo de inovação. A faculdade vai ter um núcleo de inovação nos mesmos moldes do que tem, por exemplo, para o estudo de arbitragem, o NEPA. Nós teremos um núcleo de inovação, e no núcleo de inovação nós teremos grupos de trabalho, experiências, laboratórios, e um dos grupos de trabalho, contava para a Ana, é de Legal Design. E Legal Design é mega legal, porque você precisa de canetinhas, post-it e parede. Nada além disso para trabalhar. Divirtam-se. Né? É criatividade solta. Né? E aí, obrigado, porque eu aprendi muito com um workshop feito com a Ana. A gente refez aí a política de entrega de uma grande marca carioca, que eu não posso falar o nome aqui, mas enfim. Mas a gente acabou reconstruindo isso. Mais uma vez, Ana, muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, parabéns. E o trabalho daqui da faculdade é invejável, que muitas faculdades tenham esse perfil de diversidade e de trazer para os estudantes tanta coisa diferente aí.
Parabéns para vocês e obrigada por ficarem até agora, né? Muito obrigada.